Judas, o sol espiritual e seus raios são as verdades que vêm até a humanidade, que vêm de mente em mente, abrandando as realidades, no sentido de fazer o melhor em prol de todas as criaturas. A ciência espiritual é tão engenhosa e tão perfeita que distribui verdades tanto quanto existam consciências. Ela funciona do ponto mínimo ao ponto máximo. E é por isso e para isso que ensinamos, muitas vezes por meio de parábolas, é verdade, envolvendo as determinadas verdades sob roupagens que possam garantir a todos a viagem para o futuro. A vós outros que convosco vos saciais neste banquete espiritual, tais parábolas têm sabor mais apropriado e podem saciar alguma das vossas necessidades. Quanto mais nos alimentamos da verdade, mais responsabilidade teremos, mais testemunhos teremos que dar. A verdade, na sua posição de luz, não depende dos homens para clarear. Ela por si mesma se faz por conhecer. Entre mentes, os homens se aproximam dela e se propõem a estendê-la por toda a parte, não como caridade para a própria verdade, mas para benefício próprio, atingindo no mesmo instante outros homens. Aquele, porém, que segue sem interrupção, está sempre à frente dos que olham para trás. Se não atentamos para os nossos deveres, caímos em novas tentações, e o esquecimento cresce de maneira a ficarmos de passos lentos na subida que o progresso nos mostra, convidando-nos em todas as direções da felicidade. Os agentes das trevas estão impacientes nos planos mais ligados à terra. Eles se aproveitam de quaisquer esquecimentos que a vaidade e o orgulho fazem aparecer. Aproximam-se dos homens, espreitando caminhos que lhes abram o coração, na imprudência, na ambição desmedida e na maledicência. Toda a segurança, pois, está em Deus e na nossa consciência, quando ela se desperta para as feições do verdadeiro amor. Vós que formais comigo um todo no Evangelho, não podeis perder em busca de facilidades, sonhos irrealizáveis, ganhos ilícitos e superioridades passageiras. O espírito, na sua consciência imortal, é um viajante que não regride, nem pode parar, mesmo que queira, pois a lei universal não o permite. O que deveis fazer é usar a razão, em plena consonância com os sentimentos, para que o bom senso possa falar com a certeza o que deveis acertar, o que não deveis crer e o que não merece a nossa confiança. Se gostas da verdade, começa a vivê-la na medida em que podes suportar, pois a cada um pertence uma parcela dessa realidade. Esta é parte, meus amigos e meus irmãos, do diálogo de Jesus com Judas Tadeu, que consta de um livro chamado Se Ave Luz, e o capítulo ao qual nós estamos nos referindo na abertura do nosso programa intitula-se A Verdade. Com essa página, meus irmãos, que a gente espera que tenha sido esclarecimento e que possa servir de alguns conceitos na nossa caminhada, pedimos a devida permissão para, mais uma vez, entrar no lar, no trabalho e na convivência de todos aqueles que nesse momento nos dão essa oportunidade de trabalho, de falar da doutrina cristã, da doutrina espírita. E nada melhor para falar da doutrina espírita que nela é embasada os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Sede, pois, todos meus amigos, meus irmãos e simpatizantes, bem-vindos ao programa Na Terceira Revelação. Meus amigos, sempre fazemos, nesses momentos em que estamos envolvidos com o trabalho da doutrina nesse programa, um sorteio de um livro de uma literatura espírita, que é uma gentileza da livraria Oswaldo Cruz. E também temos hoje sorteio de um DVD, que chama-se As Mães de Chico Xavier. Deixa eu ver se eu consigo mostrar, mas eu acho que alguns dos amigos já o conhecem. Esse DVD ele é uma gentileza dos nossos apoiadores. Tanto o nosso livro quanto o DVD pode ser feito o pedido de concorrer pelo telefone 2235-4733. Repito, 2235-4733. Basta deixar o seu nome, o seu telefone e ao final do nosso programa, no último bloco, o terceiro, faremos então o sorteio dessas duas questões que acabamos de situar.
Meus amigos, como também sabemos, a nossa intenção nesse modesto programa é ser útil de alguma forma, esclarecendo algumas questões que talvez por falta de busca ou de oportunidade as pessoas ainda não compreendem. Por isso disponibilizamos um e-mail, chama-se Na Terceira Revelacão, não é revelação porque não tem o tio nem o C cedilha, repito, Na Terceira Revelacão, @yahoo.com.br. Deixe lá sua mensagem, sua dúvida, o seu questionamento. Nós o faremos as perguntas, respondendo as questões, no ar, sem citar a fonte. Não se preocupem, será absoluto anonimato. Preservaremos, então, distribuindo a nossa questão. Meus amigos, estamos mais uma vez fazendo questão de divulgar a doutrina espírita, essa doutrina cristã, e fazemos questão de dizer por conta que se estamos de doutrina cristã, porque ela é simplesmente embasada nos ensinamentos do Cristo, que constam em especial na nossa Bíblia, na segunda parte, que abrange todos os evangelhos. E é ali, então, que Kardec, através da instrução dos Espíritos, codificou uma das suas obras, que no caso a doutrina espírita, citando o Evangelho segundo o Espiritismo, para que nós possamos nos guiar. Portanto, a doutrina espírita, ela é, de fato, algo que corre paralelo aos ensinamentos do Cristo. Com isso, queremos mostrar a alguns que, de forma talvez incauta, descuidada, ou mesmo por ignorância, e quando falamos ignorância, nos referimos à falta do saber, fazem um outro critério sobre a doutrina espírita. Conceitos outros que muitas das vezes são ouvidos e propalados sem a devida conferência. É preciso que se confira o que fala, senão passamos nós então, como se dizia à época, até por fazer, hoje falamos o fake news, não é? Quer dizer, as notícias falsas que não são verdadeiras. No passado, do qual eu faço parte, chamávamos de fofoca, que são aquilo que se propala sem conferir a fonte e a realidade. E devemos também fazer a divulgação da nossa questão da parte eterna, como espíritos que somos. Estamos num momento de transição, onde, aproveitando a oportunidade de crescimento através da evolução que nos foi permitida, num estágio onde, bem aproveitado, certamente faremos cumprir boa parte do nosso planejamento espiritual. Quando não, deixamos algumas coisas para serem resolvidas em posteriores oportunidades, o que não é saudável, porque se podemos fazer hoje, é melhor que o façamos, porque Paulo, e aproveitando o nosso grande apóstolo Paulo, considerado o 13º apóstolo do Cristo, sempre disse, é preciso que nasça um homem novo dentro de um homem velho. Meus amigos, hoje, no nosso programa, temos um tema a ser discutido, e para isso temos a satisfação e a nossa alegria, já agradecendo por antecipação, a visita do nosso caro compadre, que já nos segue dentro da doutrina espírita. Temos uma calorosa amizade e consideração mútua. Eu estou me referindo ao Márcio Nascimento. O Márcio, além de advogado, é um dos seus trabalhadores da doutrina espírita, em especial no grupo da Fraternidade Espírita Oswaldo Cruz, que fica lá na Marciano Magalhães, na entradinha do Morém, uma das casas espíritas mais antigas de Petrópolis, no qual a gente já deixa aqui, me permita, Márcio, que faça o convite para que conheçam as suas instalações, as suas reuniões públicas e todo o bem que pode distribuir em torno daqueles que o buscam. Márcio, seria chover no molhado, como se diz no passado, fazer um agradecimento pela tua presença. Sei que você tem seus afazeres profissionais e que nesse momento abre um espaço do qual a gente antecipadamente, frente às câmeras, já agradecemos. Nós te agradecemos muito pela aquiescência do nosso convite, para nós falarmos de um tema hoje muito importante, do qual a humanidade, infelizmente, mas é preciso que seja assim, carece. Hoje, meus amigos e meus irmãos, aproveitando a presença do nosso irmão Márcio, falaremos sobre moral e caráter. É uma grande responsabilidade, porque o nosso mundo hoje vive uma crise, que Jesus diria, uma crise consciencial. Márcio, obrigado por tudo. As suas iniciais. Eu agradeço o convite. Boa tarde a todos os telespectadores, aos nossos compadres de doutrina espírita, e estou muito honrado pelo convite, esperando poder contribuir de alguma forma com o tema que foi proposto hoje, moral e caráter, que não deixa de passar pela ética, certamente. E na sua profissão isso é muito questionado, com certeza absoluta, né? Com certeza absoluta, até porque o advogado já ganhou a tarja ao longo dos anos de ser
desonesto, de não ser uma pessoa muito confiável. Infelizmente, por conta de alguns colegas que não são éticos, a gente acaba recebendo essa tarja que não é muito apropriada para o termo. Como toda profissão, qualquer área de trabalho, em todos os locais existem pessoas com pouca ética ou mesmo sem qualquer moral. Isso, evidentemente, que nos leva ao raciocínio de compreender o momento de crise que nós vivemos, essa crise consciencial, onde a moral agora vem à tona, provocando a gente certos raciocínios e, na maioria das vezes, muitas críticas, esquecendo de que nós precisamos fazer a parte que nos compete. Porque atirar pedra no telhado dos outros é muito confortável, não é? Então, como Jesus diria, aquele que está livre de pecado, que atire a primeira pedra. E nesse momento, eu acho, me permita falar por você, nós temos algumas questões interiores ainda a serem resolvidas. Márcio, já já nós vamos entrar diretamente no nosso assunto de hoje. Preciso hoje dizer, lamentar a ausência do nosso querido irmão Alcindo, que está cuidando do corpo material, que é a alavanca do corpo espiritual. Ele hoje está fazendo um tratamento para o seu restabelecimento físico e então nos priva da sua presença. Então vou fazer o papel que habitualmente é o Alcindo que faz. Me refiro à divulgação de algumas IEAs que nos mandam a sua programação. Nós temos no Núcleo Espírita da Posse, lá na Estrada União Indústria 33473, com que as reuniões públicas são às quintas-feiras às 8 horas, nesse dia 2 que procede o feriado, claro, não haverá reunião, porque trata-se de uma residência, e numa residência, evidentemente, tem certos fatores que nós precisamos considerar, como as famílias aproveitando o momento de lazer. Então, nos núcleos, nós, nos feriados, não fazemos as assistências ou as nossas reuniões. Já no Núcleo Espírita da Posse, lá na Hans Bricham 235, na comunidade do Alemão, cujas reuniões são às terças-feiras às 20 horas, portanto hoje, nós teremos lá uma palestra com o nosso irmão, confrade lá também do Grupo Espírita Oswaldo Cruz, Luiz Fernando Martins, que vai falar do capítulo 2 de O Evangelho segundo o Espiritismo. No Grupo Espírita Bezerra de Menezes, que fica na estrada União Indústria 13291, lá na reta de Itaipava, as reuniões hoje também é terça-feira, às 15h30, nós teremos uma reunião com a Rosane Martim, e o tema que ela vai usar é transição planetária. Essas são no início do nosso programa, depois temos mais, no segundo bloco, mais algumas divulgações das nossas IEAs, e no terceiro bloco também. Márcio, queridos amigos, irmãos que nos prestigiam e que nos dão nesse momento a alegria de um pequeno espaço de convívio, nós temos nos preocupado, Márcio, também em divulgar, em termos até de homenagem, aos ícones da doutrina espírita. O tempo passa e às vezes cai no esquecimento. Então nós nos preocupamos muito em render homenagens a algum desses irmãos que deixaram a sua colaboração e graças a ela hoje nós estamos aqui num espaço público, falando de forma pública, graças ao sacrifício, à renúncia, ao denodo, à dedicação que esses irmãos tiveram no passado, deixando essa base para que hoje a gente pudesse caminhar. E dentro desse conceito, nós já falamos aqui em programas anteriores sobre Leon Denis na França, sobre Camille Flammarion também na França, sobre Gabriel Delany na França. É bom que a gente saiba, e eu acho que a maioria já sabe, que o berço da doutrina espírita deu-se na época na Europa, em especial na França. William Crookes da Inglaterra, Arthur Conan Doyle na Escócia, Ernesto Bozano na Itália, Alexandre Akassakov na Rússia, Charles Robert Richel também na França, Amália Domingo Soler na Espanha, Ângelo Agarrou também na Espanha, Ameline Gabrielle Baudet também na França, esta digníssima companheira do nosso querido Allan Kardec, Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante no Brasil, Caibar de Souza Schutter também no Brasil, Ivone do Amaral Pereira, também no Brasil, e mais recentemente falamos do Francisco Leite de Bittencourt Sampaio, também no Brasil. E hoje vamos render a nossa homenagem a Manuel Filomeno de Miranda. Manuel Filomeno de Miranda nasceu em Conde, na Bahia, em 14/11/1875. Então a gente percebe que bem próximo do lançamento da primeira obra da codificação kardeciana, estamos nos referindo ao Livro dos Espíritos, que foi lançado em 1857. O nosso querido Manuel Filomeno diplomou-se como bacharel em Comércio e Fazenda
pela Escola Municipal da Bahia, hoje Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade Federal da Bahia. Isso foi em 1910. Exerceu sua profissão com muita integridade e caráter. Acho que escolhemos o personagem correto hoje, sendo exemplo de operosidade no campo profissional. Ajudava sempre aqueles que o procuravam, pudesse ou não pagar pelos seus serviços. Tomou conhecimento da doutrina espírita em 1914, através do médium Saturnino Fávila. Na mesma época, conheceu o conceituado espírita baiano José Petitinga, ou seja, José Florentino de Sena, que era jornalista, poeta e conhecido como um dos precursores do espiritismo na Bahia, quer dizer, aqueles que puxaram essa corrente no estado da Bahia. Manuel Filomena passou a frequentar a União Espírita Baiana, atual Federação Espírita do Estado da Bahia, que foi fundada em 1915. À época, presidia as reuniões e os trabalhos do Grupo Espírita da Fraternidade, também na Bahia, óbvio. Em 1921, passou a integrar então a diretoria da União Espírita Baiana e, com o desencarne de José Petitinga, passou a exercer a presidência daquela entidade, função que exerceu até o seu desencarne. Nosso querido Manuel Filomeno é considerado como um baluarte do espiritismo. Publicou algumas obras literárias, dentre elas Resenha do Espiritismo na Bahia, Excertos de Justificam o Espiritismo, Porque Sou Espírita. Depois do desencarne, pelas mãos do médium Divaldo Pereira Franco, através da psicografia, algumas obras foram publicadas, em especial abordando a parte da obsessão, entre eles Loucura e Obsessão, Nas Fronteiras da Loucura, Sexo e Obsessão, Grilhões Partidos e outros. O nosso querido Manuel Filomeno se despediu do mundo material nessa encarnação em 14 de setembro de 1942, em Salvador, na Bahia. Então, Márcio, essa é uma preocupação e eu acho que nós estamos sendo muito justos em dar os nomes daqueles que nos prepararam o caminho e também levar aos nossos telespectadores e simpatizantes as informações de como a doutrina espírita vem caminhando já durante algum tempo, baseada nessas questões que muitos até têm conceitos equivocados. Gostaria que você desse aí o seu parecer sobre essa questão da divulgação dos nossos ícones. É muito importante, até pelo sentido de que, através dessas pessoas, que começamos a entender um pouquinho melhor essa doutrina. Porque, por essência, quase todos nós começamos no catolicismo. E aí, com o despertamento, com o conhecimento, alguns de nós migrou para a doutrina espírita. Eu, por exemplo, frequentava a igreja, cheguei até a ser coroinha. Tem cara disso, viu? Tem cara disso. Talvez por causa do terno. Talvez. Mas na verdade, esses ícones nossos que nos trazem tantas elucidações, enquanto encarnados e mesmo depois desencarnados. Humberto de Campos, que tem obras maravilhosas, que só nos traz, né, luz para que possamos entender um pouquinho mais dessa doutrina espírita, onde estamos tão engatinhando ainda no nosso conhecimento, que temos muito que aprender para principalmente nos modificar, porque a grande essência da doutrina espírita, na verdade, até o tema de hoje, ética e moral, é essa, é a nossa transformação moral. É através daí que se conhece o verdadeiro espírita. Então essas obras, todos esses ícones que trouxeram essas luzes para nós, a partir do Cristo, que nos fazem entender um pouquinho melhor o que nós somos e o que temos que melhorar. É interessante, né, quando se fala sobre esses ícones, lembrar que não faz muito tempo, quando o espiritismo começou a se radicar no nosso país, em especial, e temos alguns irmãos aqui que, pelas suas mãos e pelo seu trabalho, nós temos que render gratidão, as coisas eram muito complicadas, a liberdade praticamente não existia. Talvez alguns nossos telespectadores não tenham conhecimento disso, e isso não posso precisar exatamente em que tempo, porque não me lembro de momento e peço perdão por isso, mas não vai muito tempo, e as reuniões públicas nas casas espíritas precisavam de um aval da delegacia de polícia, onde então os dirigentes da reunião levavam até a delegacia o nome daqueles que iam participar da reunião para que obtivesse a permissão para que se instalasse então naquele dia, debaixo de vigilância, uma reunião pública da doutrina. Hoje, como falamos anteriormente, estamos aqui diante das câmeras
com um programa difundindo a doutrina espírita e preocupada. Mas isso sem esses ícones, a qual nós achamos justíssimo render as nossas homenagens, hoje nós estaríamos começando alguma coisa. E eles já deixaram praticamente o prato na mesa para que a gente possa, né, Márcia? Então a gente acha muito justo que a gente não esqueça, nunca esquecendo do nosso maior contemporâneo, que hoje a gente não pode nunca esquecer, porque deixou um legado muito importante. Estamos falando de Francisco de Paula Cândido Xavier, o nosso popular Chico Xavier, respeitado em todo o mundo, talvez nem tanto pela doutrina, mas pela bondade que exalava através da prática da própria doutrina. Meus amigos e meus irmãos, nós precisamos fazer um pequeno intervalo para que os nossos apoiadores nos mostrem e a gente renda homenagem a eles por todo o bem que nos fazem e nos auxiliar nessa caminhada. Mas quero pedir que estejam conosco, não demora nada, pequenos segundinhos, e já estaremos de volta com o segundo bloco do programa na Terceira Revelação. Aqui tem material de construção, elétrica, hidráulica, esgoto, ferramentas, iluminação, pintura, tintas e solventes, argamassa, rejuntes, artigos para piscina, artigos de papelaria, artigos de informática, utilidades em geral, automotivo, utensílios para churrasco, pilhas, baterias e limpeza. Parcelamos suas compras em até 3 vezes nos cartões sem juros. Horários de funcionamento de segunda a sábado, de 8 às 18 horas. Domingos e feriados, de 8 a meio-dia. Rua Bernardo de Vasconcelos, número 347, Cascatinha. Telefone 2235-2370. Aqui tem material de construção. Cristal Turismo realiza serviços de aluguel de transporte. Nossa frota é composta por vans de 15 lugares, micro-ônibus e ônibus de 46 lugares, com total conforto, carinho e segurança. Telefone 2247-7779. WhatsApp 98805-7254. Cristal Turismo, sempre levando você pelos melhores caminhos.
De volta, meus amigos, agradecendo mais uma vez a enorme audiência que os nossos amigos nos dão nesse momento, que nos deixa muito gratificados por saber que a gente, de certa forma, ainda que de maneira modesta, esteja atendendo os nossos objetivos, que é levar esclarecimento às pessoas sobre a doutrina cristã, a doutrina espírita, sobre alguns conceitos que talvez as pessoas ainda tenham certas dúvidas. Nosso objetivo é esse, irmãos. Como dizíamos aqui ainda há pouco com o nosso querido Márcio, nosso modesto objetivo não é fazer prosélitos e muito menos proselitismo. Não queremos convencer ninguém de que a doutrina espírita é a melhor, pelo contrário. A doutrina espírita é um dos caminhos, e não é muito o que nós estamos dizendo, porque há um ditado que diz: são muitos os caminhos que levam a Deus, e a doutrina espírita é uma delas. Aqueles que se simpatizam, que querem se associar, será uma alegria muito grande, mas aqueles que não querem, nós pedimos pelo menos que considerem os seus ensinamentos e as questões que estão sendo disputadas, para que a gente possa formar conceitos talvez diferentes. Meus amigos, nós temos o sorteio do livro, que devemos lembrar, uma gentileza da Livraria Oswaldo Cruz, que fica lá na rua Alencar Lima, na galeria do Edifício Esperanto. Temos também o sorteio de um DVD, chama-se As Mães de Chico Xavier, que eu vou novamente mostrar aqui, que é uma gentileza dos nossos apoiadores. E essas duas questões podem ser resolvidas deixando o seu telefone e o seu nome através do número 2235-4733, que está aparecendo no nosso vídeo, 2235-4733. E ao final do nosso programa, no terceiro bloco, nós então faremos o sorteio com muito gosto, distribuindo essas duas questões. Também temos perguntas e questionamentos que poderão ser transcritas através do e-mail na terceira revelação, @yahoo.com.br. Também a nossa técnica está deixando no ar para que a gente possa visualizar. Deixe lá as suas questões, as suas perguntas, suas críticas, as suas sugestões. Meus amigos, isso aqui é um programa público e nós não somos o dono da verdade. Portanto, se houver necessidade dessa ou daquela questão, revemos tranquilamente e podem contar com isso, que nós responderemos no ar sem fazer com que as pessoas levem conhecimento que deixa, ou seja, no anonimato. Temos aqui, meus irmãos, mais uma instituição espírita, adesa ao movimento espírita, que tem aqui as suas programações para essa semana. Me refiro ao grupo da Fraternidade Espírita Oswaldo Cruz, que fica na rua Marciano Magalhães, 339, no Morém. No dia 2, quinta-feira, agora, às 20 horas, a reunião pública será com o nosso querido Celso Ferreira. O tema que ele vai usar é um tema livre. Já no domingo, dia 5, às 10 horas da manhã, a reunião pública será com o Alcindo Teixeira, o nosso companheiro de programa. E o tema que ele vai explorar é o que é o Espiritismo. No dia 6, segunda-feira, a reunião pública será com o nosso confrade, nosso grande amigo, a quem, se estiver nos assistindo, mando um grande abraço de afetividade, o nosso querido Carlos da Gama Campos, que também usará um tema livre. E no dia 7, terça-feira, às 15 horas, a reunião pública será com a Gilcileia Barroso e o tema A Candeia e o Alqueire. Já no grupo Espírita União, Compreensão e Caridade, que fica na Manuel Pimentel 120, no Quissamã, da casa ao qual o amigo de vocês é agregado, no dia de hoje, terça-feira, por coincidência ou não, nós teremos aqui o nosso querido irmão Márcio Nascimento nos ajudando mais uma vez nessa caminhada. E o tema que ele vai nos ajudar a entender melhor é o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos. No dia 2, quinta-feira, às 15h30 da tarde, a reunião pública será com o Maurício do Almo. E o tema será o capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, Os Trabalhadores da Última Hora. Já no domingo, às 18h50, a reunião pública também será com o Maurício. Só o tema será diferente, referimos-nos ao capítulo 11 do Evangelho, amar o próximo como a si mesmo. Meus irmãos, então vamos explorar, no bom sentido, a nossa presença do nosso querido irmão Márcio, que hoje nós escolhemos dois temas que é pertinente por conta dessa revolução que nós estamos assistindo nos nossos meios sociais, filosóficos, científicos, religiosos também, por que não? Porque todas elas são compostas de homens, e nós sabemos, isso aqui não é uma crítica, é uma constatação, que onde há o homem, há imperfeição. Porque nós estamos vivendo num planeta nestas condições, uns com os mais, outros com os menos, outros lutando um pouco mais, outros lutando um pouco menos. Mas a conquista que nós devemos, como espírito reencarnante, atingir como objetivo, transfere-se em dois pontos básicos, a moral
e o caráter. A moral nós vamos construir nessa encarnação e o caráter vai nos acompanhar a posteriori, assim como hoje nós vivemos o nosso caráter conquistado em encarnações anteriores. Só para que a gente dê um direcionamento, para que o Márcio possa nos ajudar, e tem certeza que vai nos ajudar, a moral, segundo o dicionário brasileiro, é parte da filosofia que trata dos costumes ou deveres do homem para com seus semelhantes e para consigo, um procedimento mútuo. Jesus falou assim, não queira para o próximo o que não quer para si. Se encaixa aqui. Tudo que diz respeito à inteligência ou ao espírito, por oposição ao que é imaterial, ou que é material, perdão. Portanto, o próprio dicionário brasileiro já considera a parte de que tem mais alguma coisa além do material, que é conforme aos bons costumes, que é relativo ao domínio espiritual. Já no Livro dos Espíritos, na parte 3ª, capítulo 1, questão 629, diz lá que a moral é a regra do bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Esse é um dos grandes propósitos da doutrina, mostrar o que é certo e o que é errado, o que devemos fazer e o que não devemos fazer. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, inclusive a ele, porque então cumpre a lei de Deus. Só para terminar esse raciocínio, para a gente passar a palavra para o nosso querido Márcio, diz lá no livro Marta, de Fernando Duó, a moral é uma aquisição do espírito através de vidas múltiplas. Entra aí a reencarnação. Influindo mais pela essa conquista, a dor, que entra aí como fator principal. Isto me incomoda. Esse raciocínio me incomoda. Porque a gente ainda nesse mundo que a gente está vivendo, a gente prefere passar pela dor para alcançar o que é maior. Não é, Márcio? Tem até uma frase que diz assim, né? Se não for pelo amor, será pela dor. Infelizmente a gente não precisa ser pitonizo e ter um olhar muito aguçado para perceber que a grande parte da humanidade, talvez até nós nos incluamos nisso, espero que não mais, esteja procurando a dor como forma de aprendizado. Márcio, podemos entender que a ausência da moral se dá principalmente em razão da nossa pouca evolução? Eu não tenho dúvida disso, porque a nossa evolução, por ser mesmo evolução, está numa fase construtiva. Então, a cada encarnação nova, a cada reencarnação nova, nós temos que reconstruir, partindo do que aprendemos em vidas passadas e tentando, a dura vida, nos melhorar durante o período que aqui estamos no planeta Terra. E é daí que vem a máxima do Espiritismo, que nós somos colocados no meio que mais necessitamos para melhorar. Ou seja, quando a gente pede para Deus, Senhor, me dê paciência, certamente Ele colocará um espírito de porco do nosso lado para que possamos testar essa virtude, trabalhar a nossa paciência. Não existe varia de condão de você chegar para um tom, já é paciente agora. Você é grosseiro, pronto, vai ser mais amoroso. Não. São as pessoas que são colocadas no nosso meio exatamente para que possamos trabalhar as fragilidades, as dificuldades que nós temos enquanto ser humano. E é aí que entra a doutrina espírita com essa base de informação. Com certeza. E a questão do tema hoje, basicamente de moral e caráter, né? Eu tenho uma distinção muito minha, pessoal, entre ética, que entra também em questão moral e ética, que para mim são coisas muito diferentes. Apesar de ser muito análogas e o caminho ser bem paralelo, como o amor e o ódio andam paralelos um ao outro, a questão ética é mais impositiva, é mais materializada por normas e regras. Então, a moral também, obviamente, mas a ética no sentido de que você faz porque sofrerá alguma penalidade. É uma ameaça. Uma ameaça. Se você passar no radar a mais do que a quilometragem autorizada, você vai ser penalizado. E aí você vem numa velocidade maior, quando chega ali perto, você freia, passa e continua acelerando. E você vê a nossa imperfeição, o que exige, né? Que haja leis para dizer que a gente não pode fazer o óbvio. O óbvio. Você andar de cinto de segurança, entendeu? Numa sala de aula, o aluno fica mais quieto porque está sendo filmado e a direção ou alguém responsável está verificando isso. Então a ética, na verdade, ela é uma atribuição que você sabe de um dever que tem que cumprir, porém, ou faz por uma normatização que será punida. A moral já não. A moral é esse conjunto de éticas que você amealha e você guarda, interiza no seu espírito. É um patrimônio. É um patrimônio que você vai levar para o caráter.
que você chegou a falar ainda há pouco, vai construir o seu caráter. A formação da personalidade. Isso, é o conjunto de todos os atos que você aprende durante as vidas que tenham nessa vida e você contabiliza isso dentro do seu espírito, para que leve para tantas outras encarnações. Exemplo, eu tenho um sobrinho que mora fora do país, que uma certa vez eu fui sair com ele, já tinha 7, 8 anos, ele sentou no banco de trás, eu falei, vamos embora? Vamos. Aí quando eu fui dar a marcha ré, ele, para. Eu falei, por quê, filho? O que foi? Eu falei assim, ainda não botei o cinto. Isso é uma questão moral. É verdade. Está entronizada, está intrínseco no ser. Você não precisa dizer que tem que fazer. Ele já sabe isso e tem consciência. Se você está numa rodovia qualquer, que o limite de velocidade é 90, você vai andar a 90. Independe que você saiba onde tem o radar. É isso aí. Isso é uma questão moral. Você pratica o bem em relação aos seus semelhantes porque é uma questão moral, está intrínseca dentro de você. Não porque eu faço de túmulos caiados, não porque eu vou subir no altar para pregar e as pessoas vão me ver como uma pessoa bondosa, não porque as pessoas ao meu meio vão me ver como uma pessoa caridosa. Eu pratico determinado ato porque a minha essência diz que aquilo é correto. Isso é uma questão moral, não é ética. Evolutiva, como a pergunta sugere. Com certeza, totalmente evolutiva, porque você conseguiu amealhar durante as suas existências esses dotes, né, essas lições de vida e entendeu para você mesmo que aquilo é o melhor para você, não para as outras pessoas. Por isso se fala, né, Márcio, que existe uma distância bastante razoável e cada um traça essa quilometragem a ser atingida entre o saber e o fazer, né? Saber e fazer. Saber, dever e fazer. Não é verdade? Sem dúvida nenhuma. Há uma distância entre uma coisa e outra. Então não basta a intelectualidade. É preciso, acima de tudo, que se pegue aquele patrimônio intelectual e o movimente na direção do fazer. É verdade. Senão ele fica estagnado. É a tal dos talentos enterrados que Jesus se refere num dos seus ensinamentos que ele deixou. E não adianta você também ter o conhecimento se você não ajuda o seu semelhante. Né? Que são 3 frases também que eu guardei bastante com relação a nos tornarmos pessoas melhores durante a nossa existência. A gente ensinar o que se sabe, seria uma generosidade mental, né? A gente praticar o que se ensina, né? Seria uma coerência lógica. Uma coerência lógica. É o exemplo. Se eu pratico, né? E perguntar o que se ignora, humildade intelectual. Eu não conheço aquela coisa, eu não tenho que ter vergonha. Mas o orgulho ainda existe. Quantos de nós na sala de aula não entendia alguma coisa, mas ficava com medo de levantar o dedo? Para não passar vergonha. Os amiguinhos iam criticar, e você perde a oportunidade do aprendizado, que é tão importante para a nossa evolução. Mas não é fundamental, porque você não pode modificar aquilo que você não conhece. Com certeza. Como a crítica que você abriu o programa falando, as pessoas criticam às vezes determinada doutrina, não só a nossa, mas determinada doutrina, mas sem saber a fundo o que ela leva. É verdade. Às vezes você oferece um conhecimento, até se perguntar da pessoa, não, isso não é coisa de Deus não, isso é espírito, isso é coisa do mal. Mas é porque ela não conhecendo e quer criticar. Você só pode dizer que um banco é duro se você já sentou num mar macio. É verdade. E dentro desse aspecto que você está colocando, e aqui vai um conceito geral, que penso que é assim, né? As doutrinas todas são boas, porque são embasadas em mostrar o caminho do bem. O que estraga, não a doutrina, mas esse comprometimento é o próprio homem com as suas imperfeições. E a gente percebe que, indiferentemente de qualquer título religioso, lá tem alguns, desculpa a expressão que eu vou usar, alguns podres que aparecem pela falta de moral que o homem leva lá para dentro. Portanto, as doutrinas são todas elas convergidas na mesma direção. A doutrina espírita não é diferente, mas é composta de homens. E os homens têm uma grande responsabilidade nesse sentido, quando se dizem, por exemplo, e vamos puxar a brasa para a nossa sardinha, eles se dizem espíritas, mas quando eles não procedem segundo os ensinamentos, eles estão trabalhando ao contrário, estão denegrindo a imagem da doutrina espírita. Como começamos, eu falando da minha própria profissão, dos colegas alguns colegas que não são éticos no desenvolver da profissão. A mesma coisa é o espírita, não adianta você dizer que é espírita, né, se você não pratica o espiritismo, se você não mostra as questões morais que você tanto eleva no seu dia a dia, você não demonstra isso, as pessoas têm que te reconhecer como espírita, não basta você dizer que é espírita. E Kardec, naquela frase que ele recebe, que a gente sempre cantilena nas nossas reuniões públicas, quando ele recebe da espiritualidade, a frase fatídica para nós sairmos de um plano de provas e expiações para um plano de regeneração, quando ele disse, reconhece-se o verdadeiro espírito. Me perdoem, acho que eu vou tirar o espírita, porque se Kardec hoje viesse, escreveria diferente. Verdadeiro cristão.
Que é um só caminho há de subir ao céu. Sem dúvida. Pela sua transformação moral. Quer dizer, o verdadeiro cristão, ele é reconhecido pela sua transformação moral. E pelos esforços, devido às nossas grandes dificuldades, e não vencer, pelos esforços que emprega em domar suas inclinações mais. O plano espiritual é tão sábio, isso é frase lá de trás de 1857, talvez, né? E que a gente vê que é tão atual hoje, que a gente tem muita dificuldade para vencer algumas barreiras interiores, mesmo com o conhecimento e a facilidade que nós estamos hoje pregando de entendimento, porque basta querer entender, porque vai entender. Então, Kardec, quando recebe da espiritualidade essa frase, eles reconhecem a nossa dificuldade nesse momento de transição, repito, de provas e expiações à regeneração. Então ele determina, pelo menos a gente entende assim agora com mais clareza, de que não precisa vencer. Então significa que ninguém sai santo dessa. Mas se você lutar para manter sob controle o que você hoje entende como negativo, você já pode dar um passo para cima. Aí eu sempre costumo grifar no meu livro, tá? No meu livro que eu estudo, no Evangelho, no livro dos Espíritos, está grifado lá, dominar suas más inclinações. Por quê? Porque todos nós temos más inclinações. E não é porque você trabalha em determinada doutrina, determinada religião, determinado caminho espiritual, que você não tem mazelas ou mesmo os atavismos que trouxe de outras vidas que precisam ser melhorados, precisa ser consertado. Então, o verdadeiro espírita não é o santo, não é o que não erra, é o que tenta errar o menos possível. Faz esforços, né? O nosso mentor espiritual diz lá, né, que cair é uma coisa normal, permanecer caído determina uma fraqueza. E que, de fato, vencer não é vencer, é se esforçar para vencer. Por isso nós precisamos de várias etapas reencarnatórias para zerar as nossas questões íntimas que são negativas. Márcio, há uma frase que diz assim, é muito interessante, nós temos que fazer mais um intervalo, mas cabe essa perguntinha aqui. A inteligência e a moral nem sempre andam emparelhadas. Esse é um outro assunto que a gente precisa divulgar, porque as pessoas acham que devorando uma biblioteca já se torna um sábio. Porque o sábio é aquele que pega todo aquele poder intelectual e se esforça para colocar. Seria isso, então, por conta da necessária divulgação e da aceitação absoluta de que somos espíritos em regime de evolução? Precisamos entender isso? Sem dúvida nenhuma. Tal como o dinheiro, de um modo geral, é um risco grande para o processo evolutivo, a intelectualidade também é um grande risco do processo evolutivo, porque você demonstra muito conhecimento no seu falar e nas palestras e nas oratórias, porém a sua prática com relação ao que você fala não condiz com o que você trabalha. E aí volto, só um minuto, na questão dos três caminhos para você se tornar um ser melhor, né? Praticar o que se fala, praticar o que se ensina, porque se você fala, ensina, sem praticar o que você ensina, não tem validade. E o pior disso tudo é que você está enganando a si mesmo, né? Porque a evolução você não faz pelos outros, você aproveita e coloca em movimento. Você pode até demonstrar para os outros que você é um ser evoluído. Mas para você não mente. Mas a verdade no plano espiritual está sendo dita, né? E a gente sabe o que dá um medo muito grande na gente, é que lá no plano espiritual nós não temos mais o corpo físico para nos esconder. Nós não adianta ficar sorrindo quando está com raiva, ou com raiva quando está sorrindo, e vice-versa. Lá nós somos espíritos. E o pior de tudo, somos entendidos pelos nossos pensamentos. É verdade. Você vê, esse é um dado que essa conversa é para mais de metro, tá, gente? Agora vamos falar igual mineiro, porque isso renderia um verdadeiro seminário diante das câmeras, e o nosso tempo, não sei se você já percebeu, mas ele passa extremamente rápido, pelo menos a gente entende assim, né? Então a gente está verificando que essas questões que hoje a gente vive, elas são absolutamente vivas na consciência de cada um. E que dentro desse raciocínio é preciso que a gente se movimente aproveitando todo esse legado de informação que a gente está recebendo. Não basta ter, é preciso se esforçar para fazer. Meus irmãos, nós temos que fazer mais um pequeno e último intervalo para atingirmos o terceiro bloco. Peço aos amigos, e eu quero crer que a gente, me desculpe a presunção, eu acho que a gente está conseguindo desenvolver um assunto que vai despertar a curiosidade de alguns. Permaneçam conosco, porque nós temos mais alguns minutinhos para nós conversarmos a respeito de um assunto tão importante. Para o próximo, com certeza, mas em especial para a gente reexaminar a nossa conduta. Se de fato nós estamos tirando proveito daquilo que nós estamos buscando como afirmação
para todos nós como espíritos em evolução. Já já estaremos de volta, meus amigos, mais alguns pequenos momentos. Aqui tem material de construção, elétrica, hidráulica, esgoto, ferramentas, iluminação, pintura, tintas e solventes, argamassa, rejuntes, artigos para piscina, artigos de papelaria, artigos de informática, utilidades em geral, automotivo, utensílios para churrasco, pilhas, baterias e limpeza. Parcelamos suas compras em até 3 vezes nos cartões sem juros. Horários de funcionamento de segunda a sábado, de 8 às 18 horas. Domingos e feriados, de 8 ao meio-dia. Rua Bernardo de Vasconcelos, número 347, Cascatinha. Telefone 2235-2370. Aqui tem material de construção. Cristal Turismo realiza serviços de aluguel de transporte. Nossa frota é composta por vans de 15 lugares, micro-ônibus e ônibus de 46 lugares, com total conforto, carinho e segurança. Telefone 2247-7779. WhatsApp 98805-7254. Cristal Turismo, sempre levando você pelos melhores caminhos. Estamos de volta, meus amigos, com o terceiro e último bloco do programa Na Terceira Revelação. Lembrando aos amigos que já ao finalzinho, estamos no terceiro bloco, já com alguns minutinhos para se esgotar o nosso tempo, temos o sorteio do livro, que é uma gentileza da livraria Oswaldo Cruz, que pode ser feita pelo telefone 2235-4733, que está aparecendo no nosso vídeo, assim como também o sorteio do DVD As Mães de Chico Xavier, que pelo mesmo número é só deixar o nome, o telefone, e nós ao final, e já faremos o sorteio dessas duas gentilezas que nos foram cedidas para premiar os nossos telespectadores. Há perguntas e questionamentos
que podem ser feitas através do e-mail na terceira revelação, @yahoo.com.br, registrada também pelo nosso vídeo. E os irmãos podem deixar lá suas questões, as suas perguntas, seus comentários, críticas, sugestões, e nós o faremos no ar sem citar a fonte, portanto, o anonimato garantido com certeza. Márcio, estamos agora com mais alguns minutinhos para nós terminarmos o nosso programa. Falamos ainda há pouquinho da moral que é necessário que a gente adquira. A gente está aqui encarnado para melhorar essa questão e construir um caráter que certamente poderá ser-nos útil nesta encarnação e com certeza na próxima oportunidade reencarnatória. Não sei se essa é uma boa notícia, dizer que a gente vai ter que reencarnar, mas eu não posso mentir, né? Portanto, nós temos ainda muito a construir, portanto é muito provável. O caráter, segundo o dicionário brasileiro, é a qualidade inerente a certos estados e a certos modos de comportamento. Aquilo que moralmente distingue uma pessoa da outra. Por isso se diz bom caráter, mau caráter. Feitio moral, aspecto psicológico da individualidade. Portanto, o caráter é uma questão de foro íntimo. No livro A Evolução Anímica, de Gabriel Delany, a qual prestamos homenagem recentemente, as aquisições do passado como espírito permanecem latentes. Não são destruídas, é o patrimônio que a gente leva. Estão registradas no nosso inconsciente. São a abundância de bens intelectuais, sejam positivos ou negativos, que são adquiridos pelo espírito em várias experiências carnais. Isto é a manifestação do caráter, que torna-se então a marca própria de cada um. Márcio, e agora? Como a gente já tinha introduzido um pouquinho antes, né, o caráter, na verdade, é o conjunto disso tudo, né, das morais, das éticas que você vai amealhando para construir a sua moral interna. A formação do caráter vai ser exteriorizada a partir dos conceitos morais que você guarda dentro de você, a partir da ética que você veio construindo, aprendendo, entronizando, para que você tenha uma moral, como dizemos em direito, uma moral ilibada, uma moral que não pode ser contestada por quem quer que seja, independentemente de câmeras, de luzes e de visões. Então essa moral é construída através do meio que você vive, o meio social, o meio escolar, o meio de trabalho, o meio espírita, o meio religioso, onde você for. Essa é a transparência que você tem que ter, construindo essa moral que vai gerar na exteriorização do seu caráter. Não adianta você, na casa espírita, abraçar todo mundo fraternalmente, beijar todo mundo fraternalmente e saindo dali as suas atitudes não sejam... Aliás, o verdadeiro espírito está do lado de fora, não do lado de dentro da casa espírita, né? Eu costumo até dizer que nós devemos tratar os nossos parentes, né, os nossos parentes dentro da nossa residência, as pessoas que convivem com a gente, como tratamos as nossas visitas. Porque ninguém recebe uma visita mal, ninguém recebe uma visita de cara feia. Então a gente deve tratar também as pessoas que convivem com a gente, apesar de todas as dificuldades que sabemos que existem, porque, como coloquei no começo, é o meio que nós precisamos para evoluir, o primeiro meio que nós precisamos para evoluir. E as máscaras caem, né? Por isso, quem é bom não gosta de se passar por mal. E quem é mal adora se passar por bom. Mas um dia a máscara cai. Ninguém consegue ser bom o tempo todo, na verdade, né? Porque nós não somos. Porque a nossa essência não é essa, né? A nossa essência é má. O nosso caráter ainda tem essa formação, né? Isso, a nossa essência ainda é má devido à animalidade que ainda existe dentro de nós. Então eu entendo dessa forma. Aí eu te falei Fica à vontade. Do texto aqui, eu peço permissão aos telespectadores, que eu trouxe um texto de Cotrim, Fundamentos da Filosofia, que se enquadra muito bem aqui dentro do que a gente está falando hoje, que o tema é consciência moral e liberdade humana. Então ele faz uma analogia muito interessante e inteligente aqui. Ele diz que a consciência de si mesmo confere ao ser humano a capacidade de julgar suas ações e de escolher, dentre as circunstâncias possíveis, seu próprio caminho na vida. A essa característica peculiar damos o nome de consciência moral. A possibilidade que o homem tem de escolher seu caminho na vida e construir sua história, damos o nome de liberdade. Evidentemente, a liberdade não é algo que se exerce no vazio, mas dentro das limitações impostas pelas circunstâncias. O exercício da liberdade é a luta para ampliar ou romper os limites das circunstâncias. Nossa, extremamente atual. Bem filosófico e bem objetivo. Bem objetivo e atual. Porque o caminho nós temos, podemos escolher o caminho que quisermos.
É o livre-arbítrio. É o livre-arbítrio que a doutrina espírita prega do livre-arbítrio. Então nós podemos escolher os caminhos que quisermos, sendo bons ou maus. A questão é a responsabilidade disso. Para toda causa tem uma consequência imediata ou imediata. E Jesus esclarece sobre isso. A cada um segundo suas obras. E isso é fatídico. Ninguém escapa dessa realidade. Então, quando você adentra o plano espiritual, não tem um Deus punitivo. Se Deus é todo amor e bondade, não tem um Deus punitivo. É verdade. Não vai lhe punir. O que vai lhe punir é onde estão escritas as leis de Deus, que o próprio Evangelho também nos ensina no Livro dos Espíritos, que é na nossa consciência. E nada demais, né, Márcio, nessa tua colocação, porque o que é a vida conosco, senão aquela que nos ensina? E bate, hein? E bate. E quando ela está batendo, você tem a obrigação, como qualquer filho, que hoje não pode mais, levar uma palmada do pai, né, e dizer assim, poxa, ele está querendo me dizer algo que eu estava errando. Então a gente precisa aprender com a vida, e a vida é exatamente isso, a oportunidade reencarnatória. E principalmente até, difícil eu sei que é, agradecer por esses momentos difíceis. Maravilhoso. Porque só a partir daí que nós temos a consciência que erramos. Se nós seguimos num caminho de erro sem fim e perdemos uma encarnação, como você disse que vamos reencarnar, mas o medo não é nem reencarnar, é saber que tem uma fila de 4 ou 5 por e tem uma cruz para carregar. Não adianta botar rodinha na cruz, né? Porque adianta, até a doutrina é uma rodinha, mas é cruz, né? Não, mas é cruz. É verdade. Márcio, meu irmão, eu lamento muito, acho que os nossos telespectadores também, mas eu acho que se você não se furtar, teremos outras oportunidades para dialogar e tentar de forma mais comum possível levar informações. Em resumo, meus irmãos, um sujeito de mau caráter é aquele que cultiva as imperfeições. Um sujeito de bom caráter é o que, entrando em contato com os conhecimentos verdadeiros, luta pela sua transformação moral. E aí é preciso que Paulo, então, mais uma vez é atual quando ele diz, é preciso que nasça um homem novo dentro de um homem velho. Meu querido irmão Márcio, os nossos agradecimentos. Eu que agradeço. Ter aberto um espaço na tua agenda para nos atender. Foi um prazer muito grande, você tem certeza disso, embora ainda temos oportunidade à noite de conviver mais alguns momentos que serão tão bons quanto esse, tem certeza. As suas despedidas, por favor, o público que nos... A minha despedida, além de agradecer a oportunidade de estar aqui, poder contribuir com meus parcos conhecimentos aqui com a doutrina espírita, eu vou me permitir aqui encerrar com uma frase de Emmanuel, bem propícia também para o tema que nós falamos hoje, que não nos esqueçamos de que para anular a sombra noturna não basta arremeter os punhos cerrados contra o domínio da noite, é preciso acender uma luz. Olha, e isso é muito mais atual do que a gente pode imaginar. Mas eu vou te pedir, por gentileza, que diante aqui das nossas câmeras, você possa sortear 2 papeizinhos. O primeiro é o do livro, e o segundo aqui eu já vou... Você pode, por favor, me ajudar? Nós temos aqui do livro a nossa irmã Elizabeth Viana. Como vai, Elizabeth? Mais uma vez é um prazer fazer com que você tenha uma literatura espírita. Final de telefone da Elizabeth é o 4484. E já para o nosso DVD, o nosso Márcio já sorteou aqui também, e eu vou lê-lo nesse instante. É a Vilar Milão, perdão, me corrija a técnica. Vilar Milão. O final de telefone é o 4072. É um prazer, Vilar, ter você entre nós como telespectador. Espero que esteja sendo do agrado de todos. Os nossos agradecimentos a todos aqueles que ligaram e deixaram aqui a sua possibilidade de concorrer. Não desisto, estaremos nos nossos programas posteriores fazendo o mesmo procedimento. Os nossos agradecimentos sinceros sobre isso. Meus irmãos, ao final do nosso programa, nós queremos agradecer ao Márcio sobre todos os aspectos, mais uma vez, pelo que está fazendo. Queríamos dizer que hoje encerra a nossa participação como programa na Terceira Revelação no canal 19, porque o canal 19 hoje para nós encerra as suas atividades. Estaremos agora, a partir da próxima terça-feira, no canal 14, a TV Pop. É um trabalho de parceria entre a TVI e a TV Pop. O horário mantém-se o mesmo, o dia é o mesmo. Então começaremos uma outra atividade no canal 14, TV Pop. Esperamos continuar merecendo a assistência de vocês, todo esse carinho, todo esse respeito. Os nossos programas terão ainda lá na nossa querida TV Pop, além do horário habitual ao vivo, teremos também alguns horários aleatórios que a emissora vai disponibilizar. Nada muda em relação a essa mudança que acabamos de comunicar pelo Facebook.
Poderão continuar digitando lá TVI Petrópolis através do Facebook, poderão nos assistir ao vivo e também consultar o armazenamento que fica à disposição de todos. Meus amigos e meus irmãos, é com muita alegria que nos despedimos, embora isso não seja um ato de alegria, porque gostaríamos de estar participando do convívio de vocês por mais tempo. Mas a emissora de televisão e o tempo é assim, e como costumo dizer, a doutrina espírita é uma enorme caixa d'água, e se nós quisermos bebê-la de uma vez só, certamente em vez de bem vai nos fazer mal. Portanto, hoje distribuímos um pouquinho num copinho de café. E espero que os irmãos tenham saciado essa sede e que tenham para completar na próxima edição. Desejamos a todos uma ótima semana, um feliz retrocesso, acesso e condução em todos os aspectos que a gente tiver que fazer na nossa vida. Lutar contra as próprias imoralidades, meus irmãos, é uma questão de honra, porque fraco não é aquele que cai, fraco é aquele que permanece caído. E sobre esses aspectos já levamos muitos tombos e vamos fazer força para não mais vivê-los. Muito obrigado, meus irmãos, uma ótima semana e que Jesus nos permita novamente estarmos juntos. Muito obrigado mais uma vez, amigo.